tema da mensagem de hoje é o dono da boca. Por que você pensou em maconha? Não é maconha não, gente. Por que você pensou em um tom pejorativo? Nós vamos entender o que significa isso. E por que o tema da mensagem é o dono da boca. Quando a gente fala o dono da boca, o texto que nós vamos usar como base é Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Quando a gente fala o dono da boca, existe um tom pejorativo em cima disso, que na hora, automático, nosso cérebro já traz a ideia de algo que você ouviu. Talvez você não viveu e nunca foi, mas você ouviu alguma coisa sobre boca. E o que você ouviu gera uma ideia, uma verdade na sua cabeça, mesmo não estando presente numa boca. E agora eu falo da boca de fumo. E a gente tem ideia quando alguém fala, olha, ele é o dono da boca. Você vai entender, você vai pensar na hora que ele vende drogas. Se alguém fala, ele é o dono da biqueira, você vai imaginar que ele vende entorpecentes, produtos ilícitos. Se alguém fala, ele é o dono da boca, você vai imaginar, ele deve ser um grande traficante. Mas a Bíblia fala sobre o dono da boca. A Bíblia fala em 1, 2, 3, 4. Eu separei 4 passagens que a Bíblia fala do dono da boca. E antes de chegar a droga, cocaína, maconha, alguma coisa assim, a Bíblia já falava do dono da boca há mais de 2000 anos atrás. O primeiro texto que a Bíblia fala sobre o dono da boca está em Provérbios. David, eu vou precisar da sua ajuda hoje, hein? Daquele modo, tá? Nós estamos juntos. Provérbios 18, 21, só esse versículo, a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago capítulo 3, versículo 5, quem está com Bíblia de papel impressa, caneta, marca texto, marca aí, anota, depois manda essa mensagem amanhã para alguém, do Brasil, da América, sabe? Olha aí, Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro na boca, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Em uma outra versão, Tiago está dizendo que uma floresta inteira pode pegar fogo por uma simples faísca de fogo. A floresta pode ter um incêndio por uma simples faísca de fogo que é usada, que sai do menor membro do corpo humano, a língua. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia do furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pode ser que esse texto aqui está meio embolado com as palavras difíceis, do início para o meio para o final, mas esse texto aqui está falando sobre o seguinte: se você for uma pessoa calma, você desvia do furor, mas se você for uma pessoa que quer resolver tudo do seu jeito, você levanta a ira. É isso que esse texto está falando. E o último que eu anotei aqui para nós, Salmos 34, 13. Salmos 34, 13. Esse aqui é muito forte também. A Bíblia diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Quando é que nós falamos o engano? Nós falamos o engano quando a gente sela como certeza aquilo que é mentira. Nós falamos como engano quando a gente sela como verdade aquilo que não é verdade. Está aqui, ó, está aí. Nós falamos como engano aquilo que eu carrego como uma vertente segura, quando na verdade nunca foi uma vertente segura. Então isso aqui é o que a Bíblia diz. E o que acontece? Agora o pau quebra, agora dói, agora machuca. E aí nós vamos ver por que tem muitas pessoas. Eu tô falando uma mensagem hoje, é uma vacina, uma palavra pastoral, e na condição de pastor, estamos na campanha de oração de madrugada,
diante de tudo que o Espírito Santo vem nos incomodando, você vai ser filtro hoje. Existem dois tipos de pessoas, o filtro e o esponja. O filtro é aquele que você coloca por cima e o que foi interessante cai embaixo, o que não foi, joga fora. O filtro. O esponja é aquele, você pega uma esponja e coloca dentro de uma bacia de água, ela puxa toda a água, ela volta pesada. Se você for uma pessoa esponja na vida, você vai sofrer de tudo. Se você for esponja no trabalho, na igreja, no casamento, no namoro, no seu dia a dia, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, você vai sofrer demais. Porque se o seu marido brincar com você, você vai achar que é verdade, vai ficar biquim. Se a sua esposa brinca com você, você acha que é verdade, você vai ficar de Belém em Belém. Então, a gente tem que ser equilibrado, a gente precisa ser... A Bíblia fala que nós somos o que da terra? Sal. Mas não é sal grosso, é sal. Por que o sal? O que é o sal? Que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Sal é para temperar. O sal você vai sentir falta dele em duas situações. Ou melhor, você vai perceber a ausência do sal ou a presença do sal em duas situações. Primeira, vai numa churrascaria e o garçom traz para você uma picanha no ponto que você quer. Mas a picanha veio só com a carne, ele não passou nem um pingo de sal. Você foi para comer picanha, mas você não foi lá para pagar sal. Mas você está comendo a picanha, você vai lembrar, está faltando sal. Traz de novo a carne, não colocou sal. Você vai falar para o garçom, está sem sal essa picanha. Agora deixa o garçom derramar 1 quilo de sal na picanha. E ele vai trazer para você, você vai falar, vai comer, você vai dizer o quê? Está muito salgado. Essa carne está demais. Então, quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, sal fala de equilíbrio. Nós somos o equilíbrio da terra. E como que nós somos o equilíbrio? Para temperar e não para destemperar. Você não pode ser nem sal grosso demais e nem ausência de sal, senão você se torna neutro. E evangelho não tem pessoas neutras. Evangelho, ou você é bênção, ou você é maldição. Então é para temperar. E o que tem a ver com o dono da boca? A gente precisa voltar na Bíblia. E a gente começa a encontrar alguns personagens na Bíblia Sagrada. O primeiro personagem na Bíblia, o primeiro assassinato, melhor, o primeiro homicídio na Bíblia. A primeira pessoa que assinou um homicídio na Bíblia veio de uma família, veio de 2 irmãos. Está no livro do Gênesis, David, capítulo 4, versículo 3. Vai até o 8, mas 4, 3. É Caim e Abel. Caim e Abel é a primeira história de homicídio, mas causado por quê? Por que começou o homicídio de Caim e Abel? Por causa de uma palavra chamada inveja. A inveja de Caim, por ele não aceitar a oferta de Abel, gerou uma contenda e terminou com morte. O primeiro assassinato na Bíblia se deu por um sentimento egoísta de não ter empatia pelo outro. E não acabou em discussão, acabou em morte. Na sequência, nós vamos ver no Gênesis capítulo 13, versículo 5. Talvez se você está anotando, então eu vou falar devagar, você vai anotando. Gênesis 13, 5 até o 9. Nós vamos ver a segunda parte do dono da boca. A briga entre Ló e os pastores de Abraão. Começa uma fusaca. Começa uma briga. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigando por causa de terra. Um está olhando para a terra e está tendo uma visão imobiliária, está dizendo, ali é melhor, ali é meu, aquela terra vai ser minha. Aí Abraão vem e tenta evitar o conflito. Abraão está entrando no meio e está dizendo, gente, vamos parar com esse negócio. E Ló está irredutível. Ló é o tipo de crente que canta, pula, gira, entra numa... Ló era crente, mas o coração não era crente. Ló tomava ceia, Ló ofertava, Ló cantava exterior. Mas o coração de Ló era de mundano.
E aí Abraão vai ter o discernimento. Está na Bíblia, você pode olhar com calma depois, mas você tem que ler texto e contexto, para não ter pretexto para você imaginar heresia. Então, o Ló está na briga. Aí Abraão teve o discernimento. Abraão falou assim: vou deixar eles brigar, eu vou deixar ele escolher o que ele quer, porque ele vai se perder com aquilo que ele quer. Aí Abraão fala para Ló: o que você quer? Ele vai falar: eu quero dividir. Porque geralmente quem tem, e essa palavra não é para nós aqui, isso aqui é para vacina, para a igreja, para quem tem em casa. Mandar um abraço para a TV América, que essa palavra vai rodar no sábado na TV América, canal 43, não me falha a memória. Obrigado, pastor Giovanni. Então, Ló, ele está brigando por aquilo que não é dele. Ló está insistindo numa situação que não é dele. Ele tem a roupagem. Aí Abraão identifica. Abraão vai dizer o seguinte: tá bom, o que você quer? Eu quero metade daquilo, eu quero parte daquilo que é seu. Ló não tinha parte de nada. Nós precisamos tomar o cuidado, porque Satanás, ele nunca vai aparecer no meio de nós com capa preta e tridente. Ele vai começar a suscitar na nossa mente desejos que não são nossos. Ele vai começar a suscitar no meu coração uma inveja contra o Roger, do Roger contra mim, de mim contra o João, do João contra a Maria, ao ponto daquilo que começou na mente descer para o coração. Se descer para o coração, você já era. Se descer para o coração, meu irmão, desculpa que eu vou falar como pastor, isso aqui é vacina para nós. Aí a oração não é para Deus abençoar, a oração é a oração de libertação. Sai todo espírito maligno de contenda, faccioso, aquilo que não vem de Deus, sai e não voltes mais. Essa é a oração. A gente não pode ficar ungindo o chifre do diabo na cabeça de religioso. A gente tem que ter autoridade de Deus. Ló está brigando. Ló está querendo dividir. Abraão vai falar assim: escolhe o que você quer. Eu quero as campinas do Jordão. Aqueles negócios é bonito. Ló está dizendo. Abraão vai dizer: pega o que você quer, Ló, vai embora. Abraão deixa ele embora com aquilo que ele queria. Aí o texto vai dizer na sequência que Deus vai fazer muito mais por Abraão do que aquilo que Ló tinha tirado da vida dele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Viu um negócio quentinho aqui. Pega isso. Lembra, vou sair do texto, a gente já volta. Lembra quando Salomão, duas mães, vai diante de Salomão, e as duas mães levam um filho. O filho está vivo. Uma mãe fala assim: esse menino é meu. A outra mãe: não, esse menino é meu. A outra mãe: não, esse menino é meu. Salomão vai usar de sabedoria. Salomão vai falar assim: traga-me uma espada, e nós vamos resolver isso agora. E Salomão vai dizer: eu vou cortar o menino no meio, e metade vai para você, e metade vai para você. A mãe do menino, ela vai gritar. A mãe do menino que está vivo vai dizer: não corta não. A outra mãe não está nem aí. Mas a mãe do menino vivo, ela vai dizer: não corta não. Por que aquela mãe disse não corta não? Porque quem é mãe de vivo não quer divisão. Quem é mãe de vivo não quer perder. Quem é mãe do vivo não quer extrair. Quem é mãe do vivo não quer deixar embora. Se você foi chamado para gerar vida, você não pode andar com palavra de engano na sua boca. Se você foi chamado para gerar vida, você não pode andar com palavra de divisão na sua boca. Se você foi chamado para gerar vida, a espada da divisão, não. Nós precisamos dominar a nossa boca. O dono da boca da sua casa é você, mas o dono da boca da minha casa sou eu. Se o dono da boca da minha casa for crente, tudo vai bem. E bem não é dinheiro, bem não é carro novo, é bem com Deus. Então glória a Deus. Papai está dizendo para nós: você precisa ser o dono da boca. E se você for o dono da boca, você sabe controlar tudo que sai da sua boca. Na sua casa o dono da boca é você. Na minha casa o dono da boca sou eu. Se eu sou o dono da boca, meu irmão, fica tranquilo, porque se o Espírito Santo está no dono da boca, tem domínio próprio, tem saúde, tem paz, tem prosperidade, tem agente. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus?
Me ajuda a pregar, dá um toque a alguém do seu lado e diga assim, ó, você é o dono da boca. Diga para ele, vai entender isso. O dono da boca. Números capítulo 16, David. Corá, Datã e Abirão. Eles revoltam contra Moisés. Não, Moisés não está errado, e não sei o quê, e começa uma retaliação contra o homem de Deus. Não, mas Moisés, e Números 16, está na Bíblia. Mas Moisés, o que Deus vai fazer? Deus vai trazer um julgamento sobre eles tão pesado que ninguém entendia o que Deus estava fazendo ali naquele momento. Se você olhar com detalhes mais profundo, olhar com detalhes mais fundo, melhor, que algumas coisas na minha vida e na sua vida, e nós vamos ver nesse capítulo aqui, em número 16, que o que Deus vai fazer é o seguinte: Deus vai fazer a terra abrir, gente. Já viu a terra abrir? Eu nunca vi a terra abrir, e nem quero ver. Deus vai fazer a terra abrir, e a terra vai engolir eles. Tão grande foi a ira de Deus sobre Corá, Datã e Abirão. Não souberam controlar a boca. O dono da boca perdeu para a boca. Nós somos tentados todos os dias, todos os momentos, por sentimento de justiça, sentimento de querer o bem ou de querer o mal para o próximo. Imagina se Deus usasse a espada da justiça dele em favor do nosso desejo no momento que nós queremos. O que seria de você? O que seria de mim? Hoje nem você nem eu estaria aqui. Imagina se alguém orasse por você um dia falando: Jesus, mata aquela mulher, mata aquele pastor, eu quero ver na cadeira de roda, eu quero ver ele arrastando o pé. Meu Deus, para que se Deus fala assim, eu vou fazer isso mesmo. A Bíblia fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. O apóstolo Tiago chama isso de oração de tolo. É a oração que bate no teto e volta. Vem cá, você acha que Deus vai querer fazer para nós aquilo que a gente não quer o bem para o nosso próximo que está ao meu lado e ao seu lado? E tem uma situação que aconteceu comigo uma vez em Goiânia. Eu dirigi uma vigília chamada Segunda de Primeira. Eu lembro que naquela ocasião chegou um rapaz, e aquele rapaz ele era usuário de maconha, cocaína, crack, roubava, quebrava vidro de carro para roubar som de carro em Goiânia. Ele era famoso por coisa ruim. E um dia ele apareceu na vigília. E aí um obreiro falou assim: só viu quem está aí? Eu falei: não, olha lá. Eu olhei, não vou falar o nome dele, mas eu olhei e estava lá. Eu falei: ih, rapaz. Aí o obreiro falou assim: ó, fica de olho, pastor. Provavelmente vai querer roubar o som da igreja, celular, a bolsa. Avisa lá no microfone para os irmãos ficar atento. E aí ele mandou me chamar, o rapaz. Quando ele mandou me chamar, eu falei para ele assim: espera um momentinho. No meu coração eu falei assim: eu não vou ver com esse cara não. Esse cara aqui vai trazer um problema para a igreja, vai querer roubar alguém. Eu, pensando como homem, Carlos Maia, eu virei para sair dele. Quando eu virei para sair, o Espírito Santo falou assim: ó, você foi chamado para isso? Para fazer o que você quer? Vai nele. Fala do meu amor para ele. Eu voltei e falei, chamei ele pelo nome dele, vem cá, o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou afundado na droga, eu preciso sair das drogas. O senhor pode me ajudar? E a nossa igreja no Brasil tem convênio com duas clínicas de recuperação. E na ocasião nós enviamos ele para uma das clínicas. Ele ficou acho que 6 ou quase 8 meses naquela clínica. Saiu da clínica, voltou para a vigília de novo. Voltou já mudado, cabelo cortado, com calça igual crente. Voltou igual crente para a clínica. Reconciliou com Cristo. Casou. Foi embora para a Inglaterra. Hoje mora em Londres. Tem filha. É obreiro em uma igreja de um grande amigo meu na Inglaterra, na região de Manchester.
E quando eu olho para ele no Instagram, sabe qual é a ideia que veio de uma memória negativa que marcou eu e ele? No dia que eu vi ele, e um obreiro falou para eu não ir até ele, e o Espírito Santo falou: vai, porque você foi chamado para ajudar. Imagina se eu começar a olhar para pessoas aqui dentro com o olhar de Carlos Maia, mediante o problema que você tem. Imagina se você começa a olhar para mim mediante o problema que eu tenho. Meu irmão, o problema que divide você de quem está do seu lado é só a roupa e a cadeira. Se você começar a contar, você sai correndo, ou ele sai correndo. Nós somos tão pecadores quanto quem está do meu lado e do seu lado. Mas o que nos favorece? Um negócio chamado graça de Deus. Agora, se eu estou no corpo e eu não quero quem está no corpo, eu não estou em Cristo. É eu que não estou em Cristo. Se eu estou no corpo, isso aqui é muito, isso aqui é a chave, isso aqui é a senha para o Instagram, isso aqui é a frase de story de Instagram. Se você está no corpo e você não aceita quem está no corpo, quem está fora do corpo é você. Porque o corpo é, olha aqui, gente, a cabeça do corpo é Cristo. A igreja, os membros em unidade formam um corpo, a cabeça é Cristo. Se eu não aceito quem está no corpo, se a minha perna não aceita meu braço, o errado aqui, meu Deus do céu, é minha perna, não é meu corpo. Pastor, o que eu preciso fazer? Vou te falar um negócio muito pior. Eu sei que você tem base para escutar isso. E vamos lá em 1 Coríntios 11, 25 em diante. Quando o apóstolo Paulo fala assim, tem muitos fracos e doentes no meio de nós, porque participa da ceia indignamente, participa para a sua própria condenação. Paulo está falando isso aqui, não é para quem tem adultério só não, porque o adúltero, ele já peca consciente e tem muito mais temor de quem está participando, sabendo que não pode. Paulo está falando isso aqui, tem 2 versículos depois do inconsciente, que é uma chave que amarra a ponta. O apóstolo Paulo vai falar para nós sobre o que? Cada um examine-se a si mesmo. Os juízos sou eu que faço. Paulo está dizendo o seguinte: eu não posso chegar no pastor Gleto e falar assim: você não é digno de participar da ceia, porque você mentiu ontem. E não é isso. O que Paulo está dizendo não é o pastor Gleto se olhar para mim e falar assim: pastor Carlos, você não pode participar da ceia, porque você falou mal do Roger para mim ontem. Não é sobre isso. Ele está falando: examine-se o homem a si mesmo, autojuízo. Portanto, beba desse cálice. E agora, isso aqui talvez é até estranho que eu vou dizer aqui, porque nos Estados Unidos, se você fala que participar da ceia é para crente, tem gente que assusta. Tem mundano participando, tem afastado participando, tem gente que não é batizado participando, tem gente que está morando junto, não é casado, é pecado, tem que casar e está participando. Pastor, mas pecado é só adultério? Não. Pecado, mentira, engano, fornicação. Aí entra nos pecados, os pecados morais e sociais, os pecados morais bíblicos, que é eu não tenho empatia com meu irmão. Como que eu vou participar da ceia? Eu não consigo. Como que eu vou participar de uma ceia, de um corpo de Cristo? Mas eu não quero ver o bem do irmão que está no meu lado. Se a nossa mente mudar nos Estados Unidos, a gente muda 3, 4 do meu lado, do seu lado. Vamos de história de Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está amarrado na Bíblia e na história. Os maiores avivamentos que aconteceram no mundo. Começou com o quê? Pode olhar. Rua Azusa, William Seymour, Dwight Lyman Moody, Savonarola, até com Billy Graham aqui, que foi um dos últimos remanescentes aqui. Vai olhar a história dos avivamentos e reavivamentos. Começou com arrependimento, unidade da igreja, perdão e adoração a Deus. Se nós, Shalom, estamos orando para um avivamento, mas nós não efetivamos a unidade que nós queremos, nós não teremos o avivamento por agora. Se nós estamos orando para Deus chacoalhar, mas nós não queremos que Deus chacoalhe todo mundo, porque o nosso coração, não, Deus não vai chacoalhar. Eu falava com alguém de igreja sobre algo parecido. Por que Deus de vez em quando ele gira a roda de grandes pregadores e cantores, para não dar idolatria?
Pregadores de 80 foi um, de 90 foi outro, de 2000 foi outro. Agora estamos em 2025, tem uma leva muito boa. Daqui a pouco tem seus filhos que estarão pregando em 2030, se Jesus não voltar até lá. A roda vai girando. Por que Deus faz isso? Porque se Deus deixar poder demais na mão de um homem, ele se perde. Do mesmo jeito, eu tenho esse entendimento bíblico, que se eu não entender isso, muitas coisas serão travadas na minha vida e na sua vida. E vou ser mais profundo para nós. Tem bênção travada na vida de pessoas por causa da boca. Se você é o dono da boca, você precisa saber o que vai sair da sua boca. Tem coisa que Deus não libera ainda porque a gente não tem preparo. O nosso coração não está legal. David, Marcos 6,52. Marcos 6,52. Olha o que os discípulos estão andando com Jesus, olha o que Jesus vai ver deles. Marcos 6,52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que episódio é esse aqui? Isso aqui são os discípulos que estão andando com Jesus. Viu o pão multiplicar, viu o peixe multiplicar, viu Jesus fazendo milagre, mas o coração estava endurecido. Aí o que Jesus fez com eles? Colocou eles no meio de uma tempestade, e o pau quebrou no meio da tempestade. Agora imagina eles, que viu Jesus, viu o milagre, viu o pão, viu o peixe, viu Jesus de cara a cara, o coração estava duro. Imagina nós, que não está vendo Jesus, mas sente. Não está vendo o pão e o peixe multiplicar em matéria. A tendência para o nosso coração endurecer é muito maior do que a dos discípulos. E por que o coração não endurece? Porque o Espírito Santo tem que trabalhar em nós todo dia. Você tem que orar dizendo: Espírito Santo, limpa a lixeira da minha alma. Espírito Santo, me faz um crente. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a ler Bíblia. Espírito Santo, me enche com tua graça. Espírito Santo, me renova a cada manhã. E você vai falando isso: Espírito Santo, faz de mim um vaso novo. Espírito Santo, faz de mim uma pessoa nova. Senão a gente se torna um crente velho dentro da igreja. E a gente não pode ser crente velho, a gente tem que ser mente de Cristo, atualizado. O meu amor pelo pastor Gledson tem que ser o mesmo amor pelo Henrique. O meu amor pelo Henrique tem que ser o mesmo pelo Diego, pelo do Tiago, pelo Eliseu. Se eu desequilibro o meu amor de pastor, de irmão para com ele, o culpado sou eu, o problema está em mim. Como que Deus vai me dar alguma coisa na minha vida se eu estou pedindo: Deus, abre a porta, Deus, abre os céus, Pai, faz um milagre, Pai, destrava isso? Eu já ouvi nos Estados Unidos, aqui na América, e graças a Deus não é dessa igreja, e é um crente muito mal ensinado. Eu já ouvi de um crente nos Estados Unidos falando para mim assim: ó, o dia que eu pegar meu documento, eu quero lambuzar na cara de quem nunca acreditou. Você acha que Deus vai dar o documento para ele? Você acha, tem raiz facciosa. E você acha que Deus vai dar um documento para essa pessoa? Não é daqui, não, pode ficar tranquilo. No mesmo local a pessoa falou para um irmão: rapaz, separa. Se você casar com um homem, é até mais rápido para sair o documento. Nem para pecar presta. Em vez de mandar casar com mulher, que é um pecado, manda casar com homem com homem. Misericórdia. É muito demônio por metro quadrado. Tem que orar dizendo: sai de 2 em 2 para não causar tumulto. E aí, se você fica dando corda para esses ambientes, isso vai contaminando você. Se você fica dando corda para essa situação, isso vai contaminando a sua mente, o seu coração. 1 Samuel 18, 19. O rei Saul, ele levanta uma inveja contra Davi. 1 Samuel 18, 19. O ciúme de Saul foi tão grande por Davi, porque a popularidade de Davi cresceu, que aquele ciúme se transformou numa perseguição. 1 Samuel 18, isso. Se transformou numa perseguição. Davi teve a chance de matar Saul na caverna de Adulão. E aí Davi não matou, porque Davi entendeu que ungido de Deus não se toca. Davi teve a oportunidade de destruir Saul e não destruiu.
Agora, olha o coração de Saul. De vez em quando, um espírito perturbador vinha sobre a vida de Saul. E quem que tinha que chamar para tirar o espírito perturbador? Davi. Sabia que tem muitos crentes no século 21 que tem um espírito perturbador sobre a vida dele? Está de boa, tranquilo, vendo televisão, ouvindo um hino. Aí o espírito perturbador acorda dentro dele. Aí já acorda, ele já começa a imaginar coisa. Eu preciso perseguir o irmão. Vai igual faro. Tem que pegar, é ele. E mira, não é a pessoa, é o espírito perturbador que está nela. Ele começa a olhar para a pessoa como demônio. Olha para a pessoa como demônio. A pessoa está nem sabendo de nada. Tem gente que morre enganado por conta disso, sabia disso? Espírito perturbador. Olha Lucas 22, 24. Os discípulos estão andando com Jesus. Lucas 22, 24. Eles estão andando com Jesus e um começa a perturbar o outro, preocupar com o outro. Olha isso aqui. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Começou uma contenda, um com o outro. Quem que é o maior entre nós? Aí o outro, sou eu. E o outro, sou eu. Jesus falou assim, opa, não tem ninguém maior aqui não. O maior é aquele que serve. Jesus vem falando, maior não é quem canta, maior não é quem prega, maior não é quem faz, maior é quem serve, coração de servo. Olha Atos capítulo 15, versículo 36. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, começou uma discussão por causa de um homem, de um discípulo, de um seguidor, de um discípulo chamado João Marcos. E eles começam uma situação entre eles, que se eles não param para perceber que aquilo não vinha de Deus, tinha arrebentado o ministério dos dois. Talvez essa mensagem, não sei se você vai ouvir ela aqui quando, difícil, porque essa mensagem aqui não atrai público. Essa mensagem aqui ela é cirúrgica para moldar nós. Mas a gente tem que entender algumas coisas. Existem crescimentos de Deus na minha vida e na sua vida, que só vai vir quando a gente começa a entender que a primeira mudança que a gente tem que fazer sou eu de dentro para fora, e de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu falava com o irmão Levi ontem. Quantos pastores vão dar conta de almas que foram para o inferno? Sabe por quê? Porque foram radicais demais com eles. Eu não sei se é da sua época, mas teve uma época no Brasil que era ceia, mandava a pessoa levantar. Levanta o irmão José, Zezinho. O Zezinho semana passada pecou. Ele adulterou. E foi disciplina, e vamos disciplinar ele por 6 meses. Né, irmã Neide? Irmã Neide lembra, né? 6 meses, ficava 6 meses. Isso punha a pessoa em público. A pessoa saía da igreja e nunca mais voltava. Desviava. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas morreram e perdeu a salvação? Os anos passaram, mas os métodos mudaram. Hoje, o perigo que irmão, Satanás é estrategista, Satanás é intencional. Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer te cansar, ele quer te desgastar na igreja. Então, os métodos mudaram. Hoje não tem exposição pública pela falta de sabedoria de líderes. Mas existe a ridicularização nos corredores da vida. E são lá que Deus precisa nos colocar para você fechar essas brechas. Se você não fecha a brecha, você está sendo conivente com uma ação a qual você pode excluir uma pessoa da igreja. Alguém perguntou para mim aqui, pastor, vocês excluem gente? Não, tem uma igreja aqui nos Estados Unidos que exclui. Eu falei, não, aqui ninguém exclui não. Aqui a gente ajuda, corrige. A gente trata o caso. Agora se a pessoa não quiser já é problema dela, mas a gente ajuda no que for possível, preciso. Eu quero que você tenha um olhar de empatia agora. E não precisa responder. Se você pudesse excluir uma pessoa da igreja, quem que você excluiria? Não fala nomes. Uma.
Dê 3 defeitos para essa pessoa que você, se você fala assim, o que é que você pensa? Coloca 3 defeitos nessa pessoa e você vai falar assim, essa pessoa não pode estar no meio de nós. Por conta disso, disso e disso. Coloca 3 defeitos nela. Só pensa. Colocou? Lembra de Mardoqueu? Quando mandou fazer uma forca e achou... Lembra do episódio? Agora eu vou te dar 3... Eu vou falar dos 3 que veio na minha cabeça aqui. Dos 3 defeitos que é para a gente excluir uma pessoa da igreja. Primeiro defeito para excluir uma pessoa. Ela tem que ser pecadora. Porque se ela for santo demais, atrapalha nós. Ela tem que ser pecadora. Segundo defeito, ela tem que ser diferente de mim. Porque se ela for igual eu, ela está lascada. Terceiro defeito, ela precisa ser o dono da boca, mas tudo desorganizado. A boca na casa dessa pessoa, ela não manda em nada, é tudo perdido. Se a gente achar uma pessoa com essas 3 qualificações, a gente pode excluir ela da igreja. E sabe quem é essa pessoa? Muitas das vezes, sabe quem é essa pessoa? Ela está do seu lado. Aí, do seu lado aí, ó. E por que a gente não exclui, pastor? Porque a graça de Deus nos ajuda a corrigir os nossos erros todos os dias. Se a gente sentasse, se a gente fizesse uma mesa de condenação aqui e começasse a criar júri para sentenciar pessoas, quem fica, quem sai, quem fica, quem sai, quem você deixaria? Porque se eu não tenho esse olhar de empatia, eu tenho que tomar cuidado, porque a mesma mesa que quer tirar alguém, amanhã pode tirar eu. Psicologia bíblica. Eu não tenho medo de quem levanta contra alguém na igreja, pastor Gledes. O meu receio é que se for dado corda para quem levanta contra alguém, amanhã está levantando contra 5, contra 10. O problema não é contra uma pessoa, o problema está aqui. O problema não... Quanto mais Pedro fala de João para mim, mais eu conheço é de Pedro, não é João. Quanto mais Pedro está falando, pastor, João não presta, João, pastor, tem que tirar João do meio da igreja, pastor, tem que tirar João. Eu não estou preocupado com João, eu estou preocupado é com Pedro. Porque o dono da boca condena as nossas ações. Agora uma dica pastoral. Você que vai arrumar um serviço um dia, você que vai ter uma entrevista, tomara. Isso não vai acontecer isso com você não, mas só para te lembrar. Quando você chegar num ambiente que a pessoa começar a falar mal de alguém para você, do emprego, o último patrão, a última empresa, meu pai não prestava, e não sei o quê. Cuidado com o seu coração na mesa com essa pessoa. Cuidado para você não abrir o tesouro do seu coração para bandido levar. Está na Bíblia, pastor? Está tudo na Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, David, rapidinho, para a gente ganhar tempo. Tiago 4, 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nós, vossos membros, guerreiam. O que eu estou falando aqui está tudo na Bíblia, gente. Tiago está falando para nós. Sabe de onde vêm as guerras? Das nossas vontades, dos desejos da carne. Tiago está dizendo, dos deleites, dos desejos que a gente tem no coração, de achar. Por que tem gente que não cresce na vida, em tudo? Por conta disso. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Vamos amarrar tudo na Bíblia. Provérbios 13, 10. Olha o que a Bíblia diz. Da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham se acha sabedoria. Entre você andar com quem cria contenda e com quem cria conselho, vai com quem cria conselho, porque é mais sábio para você. E não é para nós, é para vacinar você. Isso aqui é tutano, isso aqui é mocotó para você. Isso aqui é um alimento mocotó com limão. Aquele negócio para dessa assim, fazendo arrepio, mas está comendo gostoso. Provérbio 17, 14. Pode anotar se você quiser. Provérbio 17, 14. Olha o que a Bíblia diz.
Como soltar isso aqui é forte. Como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afaste-se da questão. O que é soltar das águas aqui? Alguém consegue parar uma represa que rompe? Alguém conseguiu parar a represa lá de Dobradinho? Dobradinho que chama aqui, né? Brumadinho? Alguém conseguiu segurar Brumadinho? Não, meu irmão, quando as águas rompem, não tem quem segura. Salomão está dizendo para nós, como soltar das águas é o início da contenda. Por que ele está falando isso? Eu vou de prova prática de um pastor no Rio de Janeiro. Uma mulher falou para ele: pastor, eu quero... Começou a brincar com ele. Você é bonito, vamos ficar juntos? Pastor, não, sou casado, não, tá, não, pastor. E não sei o que, aquela coisa. Foi dando corda, foi brincando com o pecado, foi brincando com o pecado. O pastor um dia passou mal, foi parar dentro de um hospital. Dentro do hospital, acho que eu já contei isso aqui. E essa mulher trabalhava naquela cidadezinha, naquele hospital, arrumando coisa de saúde. Entrou no hospital no dia, viu o pastor deitado, estava sedado. Ela abriu o roupão dele, viu o pastor pelado e viu que ele tinha uma tatuagem, ainda da época do mundo, na altura da virilha, da coxa dele. Dias depois, aquela mulher saiu e falou para o pastor: você não vai ficar comigo, não? Tá bom, vou arrebentar com a sua vida aqui. E ela começou a soltar na cidade. Eu fiquei com o pastor. E a prova que eu fiquei, porque eu vi a tatuagem que ele tem na perna. Que tatuagem bonita. Irmão, quem vai ver tatuagem na coxa? Só a esposa. A esposa acreditou. E o pastor falando: não, é mentira isso, gente. E ela: é verdade. E eu fiquei... E arrebentou com a vida dele. Pastor de Madureira, no Rio de Janeiro. Arrebentou com a vida dele. Ele perdeu a igreja, perdeu a família. Olha a contenda. Perdeu a família. 5 anos depois, essa mulher arrependida, com o coração entristecido, foi na igreja com o pastor, o novo pastor, e falou: pastor, eu fiz um negócio aqui uma vez, eu estou incomodado, preciso pedir perdão. Eu vim aqui mentir do pastor. Ligou para esse pastor para pedir perdão para ele. Sabe o que o pastor falou? O pastor que perdeu a igreja, perdeu a família, falou assim para a mulher: você vai dar conta da minha alma no inferno. Eu não volto mais para a igreja, você desgraçou minha vida. Perdeu família, perdeu ministério, perdeu tudo. Foi para o mundo. Até na época trabalhava no Rio de Janeiro dirigindo ônibus. Se perdeu totalmente o homem. É isso aqui, soltar das águas. Se a gente não vigiar, a gente destrói um casamento com a língua. A gente destrói uma família com a língua e gera contenda. A gente destrói uma empresa com a língua. É o soltar das águas. Se a gente não vigiar, os nossos jovens não vão querer vir para a igreja pelos assuntos que nós falamos nos carros com eles ouvindo. Os nossos filhos não irão querer ficar na igreja porque está ouvindo nós falando mal de gente. Eu estou usando um exemplo hipotético, tomara que não seja com você. Mas se a gente não vigiar, nós estamos desevangelizando quem era para ser evangelizado todo domingo. Soltar das águas. E o pior, para a gente finalizar, Salmo 133, 1. Que a pessoa perde a comunhão com Deus. Ah, mas está vindo na igreja, mas não tem mais comunhão com Deus. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus 12, 14. Isso aqui é uma junção dos 3. Hebreus 12, 14. Hebreus, isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, eu estou indo na igreja, mas tem gente que não está vendo Deus, não está sentindo Deus, não tem comunhão com Deus, porque não tem paz com todos. O que é santificação? Santificação é processo, santidade é estado. Santidade é um estado. Nós não estamos em santidade, nós estamos em santificação. Santificação fala de futuro, andando, santificando, santificação. Até chegar em santidade é outro nível. Santidade é estado, santificação é processo. Se eu tenho paz e estou em santificação, eu consigo ver o Senhor. Está aí a Bíblia. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O que o salmista, o que o escritor está falando sobre isso? Ele está dizendo: tem gente que está na igreja e não consegue ver Deus, não consegue sentir Deus. Por quê? Porque não tem paz com todos e não tem vida de santificação.
Romanos 2:8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Olha o que está, olha isso. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, vírgula, desobedientes à verdade e, olha isso, e obedientes à iniquidade. O que a Bíblia está falando sobre isso? Iniquidade é o último nível que Deus puxa a corda do ser humano. Já falei sobre isso aqui. Pecado, um nível. Transgressão, outro nível. Iniquidade, outro nível. A pessoa começa a pecar. E pecar não é adultério. Pecar é tudo. É o dono da boca. Começa a pecar. Aí se torna normal para ela. Ela começa a transgredir a lei, princípios bíblicos. Se torna normal também. Aí daqui a pouco cai para o nível da iniquidade. Aí Deus puxa a corda. Não deixa chegar da iniquidade. Ou vai para um leito de hospital, ou Deus tira a vida, ou Deus passa vergonha. Quando você vê um pastor famoso, um cantor famoso, um membro de uma congregação que foi exposto ao público que estava em oculto, é porque Deus foi dando chance para ele ao longo da vida. Passou pelo nível do pecado, não arrependeu. Passou pelo nível da transgressão, não quis transformação. Chegou no nível da iniquidade, Deus colocou em vergonha em público. Quando a gente começa a entender algumas coisas, tudo muda na minha vida e na sua vida. Olha, Mateus 5,9, olha o que Jesus está dizendo, Mateus 5,9. Mateus 5,9. Bem-aventurados, gente, a palavra bem-aventurados já fecha tudo. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então quem não é pacificador é chamado filho de quem? Não, de um diabo. Quem não é pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. Quem é o pacificador? É Abraão com Ló. Eu estou tomado pelo Espírito Santo e tranquilo em dizer isso para nós e para quem tem casa. Você precisa ser o dono da boca. Você precisa guardar a tua boca. Você precisa guardar o teu coração. Sabe? A gente precisa guardar você precisa guardar teu coração. Todo ser humano tem duas vertentes de visão. De visão, não de divisão. De visão, de olhar. Todo ser humano, você vai encontrar no ser humano defeitos, qualidades e pontos a ser melhorado. Vai depender de você. Algumas pessoas só conseguem enxergar defeitos. Eu, na condição de pastor, eu vou te falar, vou revelar um segredo do meu coração para esta igreja, para essa nação. Por mais problema que a pessoa tem, eu consigo enxergar mais os pontos a melhorado nela. Eu não consigo olhar para ninguém nessa igreja aqui e falar assim, aquele ali é o capeta em forma de gente. Não, ele tem que melhorar esse lado espiritual dele. Vamos transformar. Se tem demônio, vai sair. Vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se eu começo a usar demais isso, eu começo a criar, eu começo a excluir quem não deve ser excluído do meio social da igreja. Sabe? Eu vou falar uma coisa tomado pelo Espírito Santo. Você vai estar em lugares, ambientes e mesas que você vai lembrar que você é o dono da boca. E a sua boca vai ser para abençoar quem estiver naquele ambiente. A nossa ceia é o primeiro domingo de setembro. Nós mudamos. Domingo que vem é culto. No outro domingo é ceia. E eu vou falar um parecer como pastor desta igreja. Não tome ceia se você estiver em descomum acordo com alguém. Vai pela fé do pastor, pela orientação do pastor. E vai pela palavra de Paulo. Para você não ficar frio na fé, não ficar batendo ponto no religioso, e para você não ser mais um crente ambulante sem essência daquilo que os céus têm para você. Não faça isso. Aqui na igreja uma pessoa queria ceiar. E eu falei para ele que não podia ceiar. Eu falei, irmão, eu não proíbo ninguém, mas a minha orientação para você é não ceia. E ele me perguntou, eu respondi para ele. Conversei com o pastor Gledes sobre o irmão que estava morando junto com a mulher, sexo, pacto de sangue sem ter casado. Eu falei, meu irmão, você está tendo pacto de sangue, você está transando, você está tendo relação com sua mulher, você não é casado. Pastor, mas a outra igreja, então vai para lá, meu irmão. Pastor, você vai perder um membro, não é perder, é segurar a verdade daquilo que é bíblico. Pastor, mas eu tomava ceia lá, mas por que você quer ceiar aqui? Então ceia lá, você não pode ceiar aqui. Porque aqui a gente está ensinando que você precisa estar pelo menos mal, não vai estar santo.
Mas isso aí é um erro moral. Você sabe que não pode, mas você quer um selo do pastor para falar que você pode. Não quis ouvir. Pergunta se está crente hoje. Não está crente. Estava bebendo, fumando no mundo. Pastor, por que está acontecendo isso? Esfriou na fé. Está participando do corpo de Cristo indignamente. E a frieza não vem de domingo para segunda. A frieza começa com os pequenos detalhes. Vai perdendo a vontade, vai perdendo a expectativa, vai perdendo a alegria. Daqui a pouco está ouvindo Raça Negra. Daqui a pouco está ouvindo Maiara e Maraísa. Daqui a pouco está comendo torresmo, querendo tomar um pouquinho de pinga. Daqui a pouco começa a ver coisas, começa a quebrar princípios. Não é do dia para a noite, é conta-gotas. Pouquinho, pouquinho, ó. Pastor, qual que é a sua orientação? Fique firme em Deus. Se tem alguma coisa para renovar a sua aliança com você mesmo, não é com alguém não. Você tem que renovar com você mesmo, depois com alguém. E não adianta eu chegar no pastor Gledes e falar: pastor, me perdoa, está comigo. No domingo, na segunda-feira eu volto a ser o diabinho de novo. Não, preciso ser crente. Nós vamos, e os pregadores que for pregar, que nós vamos pregar, o céu existe. O céu não é para todo mundo, não. O céu não é para todo mundo. O céu é para quem crê no Evangelho. O céu é para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. O céu não é para todo mundo, e pode escrever isso. O céu é para quem sabe que Jesus é transformador, que o Evangelho é transformador. Quem crê será salvo. Pastor, o que eu preciso fazer? Renove a sua aliança com Deus. E eu finalizo deixando essa palavra para você. Você é o dono da boca. Então guarda a boca no ambiente que você está nele, no seu trabalho, no seu dia a dia. E eu desafio agora, 9h40 da noite do dia 28 de agosto, faça um teste de 15 dias. Mude a sua ambiência, a boca, a língua e as palavras. 15 dias. Tira 5 minutos de oração de manhã. Tira 5 minutos para você parar para ouvir o Espírito Santo, porque devocional não é só você que fala. Devocional é você falar e ouvir. Coloca uma música de fundo, tranquila, suave, vai ouvindo e vai dizendo: Espírito Santo, fala comigo. E deixa o Espírito Santo falar com você no seu coração. Faça isso por 10 dias, 15 dias. Se no 16º dia não tiver uma mudança radical dentro de você, pode me falar mais nunca. Eu falo de santificação aqui nessa igreja. A mudança, ela é notória, ela é visível. Qual que é o nosso maior desafio, pastor? Não é lutar contra o diabo, porque já é guerra declarada. Nosso maior inimigo é vencer nós mesmos todos os dias. O nosso maior inimigo é saber onde nós vamos pisar, onde nós vamos sentar, onde nós vamos levantar, o que nós vamos falar, quem eu vou abraçar, quem eu quero para perto, quem eu não quero para longe. A gente precisa começar a entender isso. Se o nosso coração for coração de servo, as coisas mudam. Se o nosso coração, fica de pé comigo, se o nosso coração for um coração de abençoador, as coisas mudam. Se o seu coração for um coração para transbordar, as coisas mudam. Você precisa transbordar nas pessoas. Você precisa transbordar nas pessoas. Eu serei